especialistas aprendem uns com os outros e os especialistas aprendem com os profissionais de linha de frente à medida que surgem práticas novas. No ECO, os profissionais de saúde usam a tecnologia de videoconferência para participar de sessões com mentores especialistas. Eles adquirem novas habilidades que lhe permitem tratar pacientes que, de outra forma, teriam que ser encaminhados para um especialista. Pacientes com doenças crônicas e complexas recebem atendimento de alta qualidade onde vivem e de profissionais que eles conhecem, sem esperar por meses para consultar um especialista e sem a necessidade de viajar para obter atendimento especializado. O ECO aumenta exponencialmente o acesso a cuidados especializados, movimentando o conhecimento ao invés de movimentar as pessoas. Sofrimento e desconforto são reduzidos, enquanto vidas são salvas. Projeto ECO, mudando o mundo rápido. Junte-se a nós pelo site eco.unm.edu. E você, já faz parte do ECO? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Que bom ver essa sala cheia, né? Um tema extremamente relevante e importante para a atualidade. Vamos começando, então. Eu me chamo Sara Mendes D'Angelo, eu sou vice-diretora da ProEP, sou enfermeira, sou epidemiologista, tenho um pouquinho de experiência em formação de profissionais em epidemiologia de campo e estou atuando aqui na ProEP desde 2019. No momento, a gente está trabalhando também com programas de epidemiologia de campo em países da África, o qual eu faço parte e também sou coordenadora. Hoje aqui é um prazer estar com vocês e eu aproveito para fazer um convite para que vocês se apresentem no chat. Né? E quem estiver assistindo pelas redes sociais e quiser entrar aqui na sala para interagir conosco, pode ficar à vontade. Só clicar no link, fazer a sua inscrição, dura menos de 30 segundos e entrar aqui para interagir conosco. Além disso, nós estamos também com a nossa transmissão pelo YouTube. Então, a Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, a ProEP, é uma organização sem fins lucrativos e ela foi fundada em 2014. A nossa missão é fortalecer a vigilância em saúde por meio da inovação, ampliação do conhecimento e conexão de profissionais de saúde para melhorar a qualidade de vida da população. Até agora, nós já temos 323 associados. E em 2021, dentre todas as nossas estratégias de combate à pandemia, nós contamos com 45 voluntários, contabilizando quase 6.000 horas de trabalho humanitário para apoiar a pandemia em mais de 93 colaboradores ativos. Desde a nossa fundação, a gente já lançou 31 cursos que estão disponíveis na nossa plataforma e contam hoje com 23.000 inscritos, além de 16.000 profissionais capacitados, em 25 países diferentes e mais de 3.000 cidades brasileiras. O link para acesso à nossa plataforma será disponibilizado no chat e na descrição da nossa transmissão no YouTube. Agora, vamos falar um pouco do que é o ECO, né? Vocês assistiram o vídeo agora de abertura, mas o ECO, ele é um programa virtual de compartilhamento de saberes e práticas, coordenado pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, que tem como objetivo promover fortalecimento das ações de saúde pública nos territórios, em diferentes cenários. E a ProEP, não podia estar fora dessa, mobiliza juntamente com outros atores, essa gama de profissionais que é para promover esses espaços de diálogo, de troca de saber, de construção de conhecimento, para que possamos apresentar nossas ideias, discutir propostas e construir caminhos, sempre pensando no plural e na saúde pública. Então, para essa sessão, aí sim, o vice-presidente, convidamos, né, o doutor André Freitas e o doutor Jonas Brant, para fazer a fala acerca da nossa temática, né, Monkeypox, o que sabemos até agora. E é um prazer recebê-los, então eu peço que o André, vou passar já a fala para ti, André, se apresente brevemente para os nossos ouvintes e logo em seguida já pode começar a sua apresentação. A fala está com você. Tá bom, vamos lá. Bom, falar um pouco sobre histórico, filogenia, hospedeiros, vias de transmissão, sinais e sintomas, surto atual, estratégias de prevenção e controle. Bom, a tarefa que a Sara me deu foi de apresentar tudo em 30 minutos. É um desafio, porque estou tentando resumir a apresentação que teve hoje de manhã na Organização Mundial de Saúde. Fizeram uma apresentação aberta, com debate, foi bem interessante.
e durou a manhã toda, né? Foi até 1h da tarde. Estou tentando sintetizar o que foi dito e as coisas que eu consegui captar já em outras fontes também. Vamos lá, então. Bom, o monkeypox foi um vírus descoberto pela primeira vez em 58, e o primeiro caso humano foi em 1970. Eu estava pensando já em chamar sempre de monkeypox, e agora eu estava lendo o informe do Ministério, e eles também estão pedindo para chamar de monkeypox. Eu já tinha essa ideia e concordo plenamente, porque, na verdade, o que acontece? O monkeypox, ele é um vírus que foi, por acaso, identificado pela primeira vez num surto que teve em macacos que estavam em criação de macacos, né? Numa gaiola de macacos. E teve um surto e identificaram o vírus. Mas ele não é o principal hospedeiro na natureza. Tá? Inclusive, o macaco que teve o surto foi um macaco asiático, nem africano ele era. Então, não é justo macular os nossos primos da floresta com uma varíola, né, e deixar como a culpa deles por essa varíola. Na verdade, os principais hospedeiros incriminados durante a transmissão têm sido os roedores, tá? Então, vocês vão ver eu chamando de monkeypox, não varíola de macaco, não é por estrangeirismo, tá? Eu não gosto de estrangeirismo, prefiro falar quando tem uma palavra adequada em português, mas monkeypox eu vou adotar daqui para frente. Vou adotar, não, já tinha adotado e estou reiterando o meu esforço em assinar embaixo do monkeypox. Bom, ele é um vírus, DNA vírus, tá? Então, daí a gente já tem algumas questões que ele é muito mais estável do ponto de vista de mutações do que o RNA vírus, do que os RNA vírus em geral, que a gente está acostumado não, a gente tem falado muito do Covid, né? E do influenza, enfim, até do febre amarela. Então, eles são muito menos estáveis, né, do que os vírus DNA. Então, a tendência de fazer mutações numerosas, né, é bastante menor. Existem dois clados, um clado que é da África Central e o outro, o clado, é do oeste da África, né, da África ocidental, que a gente chama também. O clado que está causando o surto atualmente é o clado da Nigéria, né, do oeste da África Ocidental. Bom, ele é transmitido de pessoa a pessoa, né? E quando essa transmissão ela ocorre de quadro muito próximo, tá? Antes desse surto, a principal forma de transmissão era a transmissão, aí continua sendo, né? A transmissão de roedores silvestres para humanos, né? Esse continua sendo o padrão que mais ocorre na África. No entanto, nem sempre é possível identificar esse contato, né? Quando que ocorreu, etc. Então, sabe-se que o reservatório natural são os roedores, mas nem sempre é possível identificar, né? A transmissão se dá por eliminação através das úlceras, lesões de pele e também da via respiratória, tá? Tem um trabalho muito bem feito que demonstrou que até 30 dias depois da infecção, o vírus continua presente na via respiratória superior, né? Um estudo muito elegante que foi feito em pacientes durante um surto que teve na Inglaterra. Não esse, um surto em outro momento, né, que era relacionado com pessoas vindas da Nigéria também, mas foi possível fazer um sequenciamento aí de coleta de material e demonstrou isso bastante claramente. Isso aqui é um dos slides que não ficou pronto a tempo, mas tudo bem. Os aspectos clínicos, né? O período de incubação vai de 5 a 21 dias, né? Tem trabalho feito em surtos no Congo que demonstraram que, em algumas situações, foi até mais de 30 dias de período de incubação, né? Isso aí é um estudo isolado, mas é uma coisa que leva a gente a refletir sobre essa questão de como vai ser construída essa vigilância, né? É um período muito prolongado de incubação. Então, isso acaba dificultando muito tanto o monitoramento como a questão da própria construção da cadeia de contatos, né? Da cadeia de transmissão.
Bom, o período, a infecção se divide em 2 períodos. O período inicial, que é um prodrômico, com febre, mialgia, sem sintomas ainda na pele, né, sem sinais na pele, né, e cursa com adenopatia, né, com linfadenopatia. Isso ajuda no diagnóstico diferencial, né? Então é importante essa questão da adenopatia para diagnóstico diferencial com uma lesão de pele que às vezes pode confundir, que é a varicela, que ainda é bem frequente no nosso meio. Durante a evolução, as lesões começam geralmente face, membros e extremidades. É um pouco diferente aí nesse caso também do padrão de distribuição da varicela, né, da catapora. E as lesões, elas podem, elas tendem a ser homogêneas, a fase de evolução, um pouco diferente da catapora nesse sentido, tá? As lesões podem ser bastante graves, né, principalmente em crianças pequenas, e as lesões dessas lesões de pele, elas podem complicar com infecção bacteriana secundária, tá certo? Com lesão, com lesão ocular, inclusive, com ceratite viral, que pode complicar com uma ceratite bacteriana. Aqui uma lesão numa criança, onde é possível ver, esses slides foram apresentados hoje por um colega da República Democrática do Congo. E aqui as infecções secundárias, né, com complicações bastante graves, principalmente em crianças desnutridas, né? Bom, aqui um slide com o perfil etário, onde eu chamo a atenção nessas 2 marcações em vermelho, para ver primeiro da questão de distribuição sexual é homogênea, ou seja, metade dos casos são homens, metade mulheres, e uma grande concentração em crianças, né? Ou seja, mais quase 60% dos casos são em menores de 19 anos, tá? Isso é muito diferente do padrão que está sendo encontrado na Europa. Isso pode ser consequência do perfil da introdução na Europa, mas também pode ter alguma coisa a ver com alguma diferença do ponto de vista das vias de transmissão. Aqui, a linhagem, essa linhagem aqui é do Congo, né? Ou seja, a linhagem central africana, e essa aqui é a linhagem nigeriana, tá? Então, a gente já pode identificar aqui também que a proporção de crianças, mesmo na Nigéria, é diferente da proporção de crianças no Congo, tá? A linhagem que chegou na Europa e se disseminou por lá, várias regiões do planeta, na verdade, ela está tendo uma incidência muito maior em adultos, né? Uma outra diferença bastante grande que tem entre a linhagem da Nigéria é que vocês podem ver que a proporção de mulheres é bem menor do que de homens. Aqui no Congo é quase equilibrado, é um pouco mais equilibrado, né? Nos casos confirmados, como vocês podem ver. Bom, a situação dos casos no surto europeu, o único país que deu detalhes um pouco melhores sobre como que está ocorrendo a situação foi a Inglaterra. Então, a gente pode ver que essas marcações que estão um pouco mais escuras aqui são os casos mais recentes. Então, a gente pode confirmar, mais recentes, não, desculpa, da última lista de confirmações, né, de última lista de casos, a última atualização. A gente pode verificar que está bem quente ainda o surto por lá, né? Foram 3 incidentes com grande número de casos, né? E 2 deles não houve nenhuma possível identificação e construção de vínculo com a África. Uma outra coisa importante, que é muito diferente, como eu queria destacar, é o perfil etário. Aqui, olha, a gente tem pouquíssimas mulheres, tem 2 mulheres só, tá? E justamente nos primeiros incidentes. A atual disseminação que está ocorrendo é fundamentalmente masculina, né? Tem uma questão que a gente tem que deixar claro, que tem sido dito, não é a totalidade de pacientes que são homens que fazem sexo com homens, tá? Embora uma parte deles seja, tá? Uma outra questão importante
é que não são só nos eventos de coletivos que foram identificados transmissão, tá? Então, tem uma transmissão que não consegue ser identificada. Bom, clinicamente, ela é uma doença que é autolimitada, tá certo? Em geral, os sintomas regridem, né? Alguns casos podem evoluir com complicação, né? As mais graves são, sem dúvida, encefalite, sepse, pneumonia. E do ponto de vista oftálmico, né, a lesão corneana pode, inclusive, deixar sequelas definitivas que deixam a pessoa cega, né? Bom, a letalidade aqui está varíola de macaco, desculpa, porque é um recorte e cola. A taxa de letalidade aqui, de 1 a 19, a 11, ela é menor para a linhagem da Nigéria, tá? Então, que é a linhagem que está na Europa. Tá? A gente vai ver para frente que tem uma revisão bastante boa da literatura, que foi publicada em janeiro desse ano e já foi revista essa própria revisão, como ela foi publicada online na PLOS, ela já foi revista, tá? O diagnóstico diferencial inclui lesões bacterianas de pele, né, como até o próprio impetigo, né, pode fazer diagnóstico diferencial, mas principalmente no nosso meio vai ser a varicela e a sífilis, tá? Acho que das lesões que a gente costuma ver, assim, do meu ponto de vista, tá? Não quero ser dono da verdade, mas as lesões que mais vão dar diagnóstico diferencial, acredito que seja a sífilis e a varicela da pora, né? Bom, aqui é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, tá? Para fazer PCR em todos os casos, tá? Obviamente, sempre que possível, e eles orientam também que nos casos que não seja possível fazer o diagnóstico por PCR, fazer a sorologia, tá? Precisa confirmar direitinho a disponibilidade da sorologia aqui no Brasil, mas a recomendação do Brasil é a mesma, tá? PCR para os casos e quando não for possível, coletar sorologia, tá? Então, a vigilância tem que ter todas as informações sobre a data de início da febre, início da lesão cutânea, etc. É importante a gente estar sempre atualizando aí as recomendações do Brasil, mas, em geral, o Brasil está bem alinhado com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, o caso suspeito está definido no Brasil como sendo qualquer paciente que tenha uma erupção cutânea, pápulo vesicular, ou seja, tem que ter vesícula, tá? Diferente do exantema, só geral, tá? É uma erupção cutânea também, mas não tem bolinhas com água, né? Então, faz uma diferença aí bastante grande. E a adenomegalia, tá? A adenomegalia também é outro fator que contribui para não confundir muito, né? Embora muitas vezes existam outras doenças que também possam incursar com adenomegalia, exantema, vésico-papular, tá? Bom, a confirmação. Então, assim, o critério de suspeito é relativamente amplo, tá? Não precisa ter tido vínculo epidemiológico, tá? Mas tem que ter descartar outras suspeitas clínicas. É importante para não ficar, né, todos como suspeito de monkeypox. Bom, o vínculo, a definição de caso provável é o que tem a suspeita clínica e vínculo epidemiológico, tá? Ou viagem para o país endêmico, com confirmação de casos, tá certo? E a confirmação laboratorial. Então, a definição é ter suspeita e um ou mais dos seguintes critérios, tá? Bom, o atendimento clínico do paciente ele vai ser fundamentalmente baseado em prevenção das consequências de longo prazo, né? E cuidados que vão de suporte, né? Então, hidratar bem o paciente, cuidado com as lesões da pele, porque podem infectar, né? Principalmente criança, mais uma vez, tá? E os olhos, também a mucosa oral também é muito afetada, né? Existe um antiviral já aprovado na Europa, tá certo? Mas
acredito que não esteja disponível no Brasil, não consta na recomendação brasileira, tá? Suplemento de vitamina A é importante, né? Principalmente naquelas que são desnutridas, como a gente já colocou, tá? A vacina contra a varíola, ela demonstrou ter uma eficácia de 85% em estudos que foram feitos logo na década de 80 e 90, tá? Na verdade, o estudo que foi publicado, que fala nesse número de 85%, é da década de 80, ou seja, logo depois do fim da vacinação contra a varíola. Mas existem estudos sugerindo que essa eficácia cai com o tempo, tá? Então, a vacinação contra a varíola, ela não protege não é certeza que vai ser 85% contra a monkeypox. Existem vacinas feitas especificamente contra a monkeypox, tá certo? Só que ainda não existem distribuição ampla, tá? A recomendação hoje, tá? Não é de evitar contato, óbvio. As pessoas têm que evitar compartilhar objetos, né? Utilizar máscara, etc., porque a transmissão também é respiratória, né? Então, fundamentalmente, a recomendação hoje válida na norma da Anvisa, que foi publicada semana passada, é de que, para estabelecimento de saúde, a recomendação é de contato e respiratória, e nas situações em que for gerar muito aerossol, recomenda-se a proteção com N95 para aerossol também, viu? Bom, a recomendação de controle, né, hoje da Organização Mundial da Saúde não inclui quarentena para contatos, tá? Chequei agora, fala confirmar na recomendação do Brasil, continua sendo, viu? Os contatos ainda não estão sendo quarentenados, mas tem recomendação deles serem monitorados, tá? E rastreados. Bom, na natureza, o vírus já foi identificado em diversos roedores na África, né? E já foi confirmado que ele é patogênico para os primatas não humanos, né? Então, já foi identificado surtos entre primatas, inclusive com óbitos, tá? Então, provavelmente não é o reservatório mais importante de primatas, sim os roedores. Interessante esse surto que aconteceu nos Estados Unidos, embora não tenha muito a ver com o que a gente está falando, é importante a gente falar um pouco sobre ele, por quê? Porque esse surto, ele ocorreu entre um roedor, chama cão da pradaria, né? Mas não é um roedor, ele ele não é um carnívoro, ele é um roedor. Chama cão, não sei porquê, os gringos dão esse nome para ele. Mas parece um esquilinho, né? É um ratinho, sei lá. Bom, enfim, ele é originário dos Estados Unidos, mas ele ficou infectado, eles se infectaram, né? Numa loja de pet, e ao ser vendidos para criação, né, para as pessoas terem como animal de companhia, acabou infectando várias pessoas. Não houve transmissão durante esse surto entre humanos, só houve transmissão direta do animal para as pessoas, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque existe um perigo, uma preocupação presente na Europa de que ele venha fazer o retorno para os animais. Ele é zoonótico, ou seja, na África ele tem uma origem entre os animais, e eventualmente ele faz o spillover, que chama, né, quando começa a se transmitir para o ser humano, mas eles têm um medo de que ele possa se tornar exoótico na Europa, né? Começa a se transmitir entre os animais nativos da Europa, ou não necessariamente pets, né, animal de companhia, mas também animal silvestre, né, da fauna europeia. Bom, esse trabalho aqui é interessante, esse autor teve muita felicidade, ele fez essa revisão, publicou agora em janeiro, e já atualizou, tem uma nova versão dela com questões bastante atuais, tá? É uma revisão bastante bem feita, só que
consegue poucos trabalhos, existem poucos trabalhos sobre a monkeypox. Não é uma doença nova, mas ela é pouco conhecida de fato, viu? Ainda não temos muitas informações sobre elas, tá? Nessa revisão foi possível identificar um aumento, não foi agora, tá? E eles sugerem que os dados dos países, né, da Nigéria, né, e do Congo, acredita que está aumentando o número de casos, não só seja uma melhora na vigilância, tá? Saiu de menos de 1 milhar aqui na década de 90 para milhares, 20 mil casos na década de 2010 e 2019. E proporcionalmente na Nigéria também o aumento foi bastante grande, tá? Embora seja um número absoluto bem menor. Então, aqui entre 70 e 79, né, dentro dessa revisão da literatura, tinham poucos casos ainda, tá certo? Aumenta muito, principalmente entre 80 e 89, na República Democrática do Congo, né? E permanece uma situação bastante grave entre 2009 e 2010. Eu coloquei 2009, né? Na verdade, aqui 89, aqui é 90, aqui é 90, 2000, desculpa, viu? 90, 2000, aqui é 2009, 2010, 2000, pelo amor de Deus, gente. Aqui é vamos lá, ó. Os slides estão certos, só o que está escrito está errado, ó. 70, 79, 80, 89, 90, 2000, 2009, 2010, 2019. Isso. Bom, então agora, isso aqui não inclui o surto atual, tá? Então a gente pode ver aqui milhares de casos na República Democrática do Congo, tá certo? E na República Central Africana um número menor, tá? Mas são duas linhagens. Aqui é uma linhagem, é a linhagem da África Central, e na Nigéria uma outra linhagem, que é a da África Ocidental. Bom, importante verificar que existe uma diferença importante aqui na letalidade, tá? Na República, na África Central, cerca de 10%, e na África, na linhagem, né, da Nigéria, tem 3,6%. É menos letal, mas não é uma letalidade desprezível, tá? Quando a gente fala que é uma doença benigna, é aquela história, a gente tem que considerar sempre o número de casos, né? Para a gente comparar, a Covid tem uma letalidade em torno de 1%. Obviamente que a gente não está falando do mesmo tipo de transmissibilidade, é uma doença muito menos transmissível, só contato íntimo, etc. Mas eu não gosto de definir assim que é uma doença que não é grave, tá? Então, é uma doença que geralmente evolui bem, mas 3,6% não é uma coisa desprezível. Bom, uma coisa que é interessante a gente analisar é que na República Democrática do Congo, nós não identificamos a fonte de infecção, ou melhor, nós identificamos a fonte como sendo animal em 72% dos casos na década de 80. Na década de 90, mudou muito, né? Muitos casos passaram a ser 80, inverteu, né? A maior parte dos casos serem de fonte animal, passou a ser de fontes secundárias, casos secundários da doença. Então, já levanta uma questão se isso tem alguma coisa a ver com o vírus ou com os hábitos das pessoas, tá? Então, isso é uma coisa que se questiona. Foi feito um estudo em que sequenciaram vários genomas dessa linhagem da África Central, e foi possível identificar uma deleção que estava associado a maior número de casos secundários, né? Então, isso levanta uma lebre sobre a possibilidade de ter uma questão genética no vírus que possa estar associada à mudança no perfil de transmissão. Bom, na Nigéria, o perfil, né, de
de transmissão, muitos não é possível identificar o caso, a fonte de infecção, mas quando isso é possível, em geral, é dentro do domicílio, né? Então, a conclusão desse artigo, desse Bunge, ele supõe que a imunidade na população e diminuição na vacinação contra a varíola pode ter criado o ressurgimento da varíola do macaco. Não é varíola que eu preciso corrigir, gente, é varíola do macaco, tá? É monkeypox, desculpa. Outra coisa, o aumento do número de casos e a idade média dos indivíduos reforça essa hipótese. Por quê? Porque era uma doença que ocorria muito em criança e a idade começou a aumentar. Então, ele supõe que seja pelo tempo sem a vacina, né? Então, as faixas etárias hoje de 30 anos já não têm mais sido imunizada contra a varíola, né? Então, eu coloco entre aspas também tudo isso que são conclusões do estudo, né, que são da boca desse Bunge, tá? Então, ele fala que o aparecimento de casos fora da África, isso antes desse surto, já está colocando antes do surto, tá? Sobre a possibilidade de transmissão entre humanos e até a possibilidade de, eventualmente, ocorrer uma pandemia, que isso não deve ser subestimado, né? Ele não fala que isso é uma realidade, ele não está considerando a situação deste ano. Esta revisão, apesar de ter sido publicada este ano, ter sido revista já, não inclui nenhuma informação do surto atual que está ocorrendo na Europa. Tá? Então, aqui são as questões levantadas pela própria Organização Mundial de Saúde. Eu não vou me deter muito nisso aqui, mas é só para reforçar que, apesar dos casos terem sido uma parte deles entre homens que fazem sexo com homens, não existe ainda clareza na forma de transmissão. Tá? Então, a gente tem agora, até ontem, né, são 643 casos, né, em vários continentes, tá certo? Cadeias de transmissão estabelecidas em vários países da Europa, ou seja, nem todos os casos são de pacientes que estiveram viajando para os países iniciais, né? Os países iniciais foram Portugal, né? Foram a Espanha e o Reino Unido, né? Muitos casos relacionados com alguns eventos de superespalhamentos, né? Que foram algumas raves que tiveram nesse país e uma casa de banhos que tinha em Madrid. Mas os casos que estão desencadeando em outros países já não tem mais vínculo com essa cadeia de transmissão, ou melhor, não é possível estabelecer esse contato, tá? E é importante a gente ver que nas últimas semanas ainda está aumentando, demonstrando que as cadeias, sugerindo, né, na verdade, que as cadeias de transmissão ainda estão ativas, tá? Então, isso que eu gostaria de reforçar, que algumas questões levantadas pela própria Organização Mundial de Saúde no seminário hoje de manhã, falando sobre algumas lacunas do conhecimento, né? Não se sabe qual é exatamente o que está favorecendo a transmissão de humano para humano, quais são os fatores que favorecem a transmissão zoonótica e quais que podem afetar a transmissão zoonótica reversa, ou seja, voltar a ter transmissão entre animais em outros continentes, né, fora da África. Né? A questão dos períodos de infecção e transmissão ainda são algumas lacunas, tá? E o restante são coisas que eu acho que não são da maior relevância, mas foram questões que foram colocadas pela Marie Kerkhove na reunião hoje, tá? E é isso. Queria agradecer a atenção de todos. Muito bem, André, maravilhoso. Muita informação bacana, quentinha, né? Por isso que você estava aí correndo, porque foi buscar informações mais atualizadas. A gente sabe que quando começa a surgir, né, esses casos dessas doenças, a gente tem que estar sempre antenado para estar trazendo o que está de mais atualizado, né? Antes de passar a fala aqui para o Jonas Brant, eu queria só cumprimentar aqui algumas pessoas que eu estou vendo no chat. Nós temos ouvintes da Argentina também. Eu não vou usar o meu espanhol, vou deixar que o Jonas faça isso, ele é muito melhor do que eu nisso. E também temos aqui a doutora Cristiane Takeda, diretora do Hospital de Doenças Transmissíveis aqui do estado do Ceará. Muito obrigada pela sua presença. Dentre outros, e à medida que a gente vai avançando aqui no papo, eu vou citando nossos
ouvintes aqui. Pois então, passo agora a palavra para o Dr. Jonas Brant. Jonas, faça você mesmo a sua apresentação e pode começar o debate aí com o nosso professor André Freitas. Bom, muito obrigado, Sara. É um prazer estar aqui com toda essa rede, né? Hoje, 134 pessoas aqui, fora o que estão nas redes sociais. Então, é um prazer poder conversar com todo mundo e compartilhar um pouco do que a gente está vivenciando hoje, nesse momento, e tentar criar uma visão comum aí sobre o cenário atual. Então, para quem não me conhece, eu sou Jonas Brant, eu sou professor da Universidade de Brasília e membro da diretoria da PROEP, e atualmente eu estou em Cabo Verde, aqui apoiando num projeto de fortalecimento de capacidade no país. Bom, eu acho que o André, primeiro que ele é brilhante, né? Uma velocidade de raciocínio que quisera eu ter um processador com essa velocidade. Meu processador é mais antiguinho um pouquinho, mas eu acho que assim, o André traz algumas coisas que trazem uma discussão muito interessante. Eu acho que, para mim, uma delas que remete à discussão do Regulamento Sanitário Internacional. Eu não sei se vocês lembram, no regulamento, quando a gente aprova esse novo regulamento, a gente justamente tenta fazer uma mudança de padrão, ou seja, a gente não quer mais esperar a doença chegar na minha fronteira para poder desencadear ações. Eu quero conter na fonte. Eu quero poder olhar a doença lá no começo. Por quê? Porque é muito mais fácil eu conter um surto com 10 casos do que um surto com 10 mil casos. Mas veja que o André mostra os dados das epidemias de monkeypox na África, e são milhares de casos. Ou seja, nós estamos negligenciando essa doença nos países de origem. E aí a gente espera sair de lá para dizer, agora é importante. Bom, ela já era importante lá, já tinha criança ficando cega, já tinha gente morrendo lá. Uma letalidade, que eu acho que esse é um tema legal que o André comenta, assim, 3% de letalidade, gente, é letalidade para caramba. É lógico, não estamos falando de uma velocidade de transmissão como da Covid, mas é uma letalidade alta, né? Então, acho que é importante a gente ficar atento com isso, porque não é pouca coisa. Então, quando as pessoas falam, a letalidade não é importante, não, o que é menor é a velocidade de espalhamento. Por isso que a gente não tem essa sensação de que a letalidade é tão grande, mas a letalidade é maior do que a da Covid, que a gente está falando de uma letalidade de 1% na Covid. Acho que esse é um outro tema bem relevante. Acho que tem uma discussão interessante que a gente tem que fazer aí agora, que é a questão da biossegurança, né? A gente trouxe aí, durante a pandemia da Covid, um debate na sociedade muito forte sobre biossegurança. A sociedade aprendeu a usar máscara, né? Agora está voltando a usar máscara com o recrudescimento da pandemia. Então, começa a não ser uma discussão de obrigatoriedade, mas uma discussão de bom senso, de onde eu devo usar máscara, que máscara é mais adequada. No caso da monkeypox, a gente tem um desafio interessante. Por quê? Porque a transmissão respiratória ela não é tão importante. Ela é mais importante nos cenários onde eu vou manipular o paciente, coletar amostra, e onde eu tenho risco dessa produção de aerosóis. Mas no cotidiano, a transmissão por contato ela é muito mais relevante. Então, a gente muda o padrão, e as pessoas têm que entender isso, porque senão a gente quer usar a mesma ferramenta da Covid para enfrentar uma outra doença. Então, não é a mesma ferramenta, não é a mesma estratégia. Então, é importante a gente entender que a máscara pode ser importante, mas ela não é a principal ferramenta. Eu vou ter que reforçar a máscara nos profissionais que vão coletar amostra, mas no cotidiano eu tenho que fortalecer muito mais a higiene. Por quê? Porque é o contato com roupas, contato de superfícies, essa passa a ter uma relevância maior. Tá? Então, acho que esse é um outro ponto que o André traz que é muito importante a gente pensar. Acho que tem uma coisa muito interessante também da gente discutir, que eu acho que é um desafio para o Brasil, para um posicionamento estratégico a longo prazo. Não agora, porque agora é isso, já passou por cima de novo e a gente tem que tomar o tombo e tentar levantar, mas é entender o cenário internacional. Nós estamos falando de uma doença que ela é classificada como potencial arma biológica. E isso traz um desafio muito grande para pesquisa, para diagnóstico. Por quê? Porque eu não posso enviar uma amostra de um país para o outro. Eu tenho um nível de controle e rigor sobre essas amostras muito maior do que eu tenho com outras doenças. E aí, para eu fazer confirmação, eu preciso do teste, eu preciso do controle positivo. E onde é que eu tenho controle positivo? Se é uma amostra que eu preciso ter um rigor de controle. Então, tem um desafio posto aí em relação a isso que é muito relevante. Agora, como é que a gente trabalha isso? Tendo muita pesquisa e muita organização do serviço de saúde, relação entre serviço e pesquisa. Por quê? Porque se a gente está bem posicionado, a gente consegue se preparar melhor. Então, veja o exemplo, o André traz aí alguns exemplos, ou seja, nós não temos vacina, nós não temos o teste, nós não temos o antiviral. Por quê? Porque os países centrais estabeleceram uma estratégia em que, assim, não, a gente vai doar se precisar, mas é nosso, né? E nós não nos preparamos para isso.
Então, é importante que o Brasil comece a olhar o cenário global para poder se preparar. Nós estamos falando de relações Sul-Sul cada vez mais fortes no globo e que a gente tem que estar entendendo esses riscos e se preparando para eles. Não esperar chegar para daí eu começar a estudar. Né? A colega estava pedindo materiais aí para se preparar. Bom, não tem quase nada. A sociedade não estava, de maneira geral, não só no Brasil, mas nós precisamos começar a estudar as coisas antes da gente começar a tomar a pancada, né? Então, acho que aí tem um debate importante da gente entender essa complexidade quando a gente lida com alguns agentes que têm um potencial risco aí de arma biológica. E aí, por último, eu acho que tem uma discussão interessante que o André traz, que é a gente, bom, e agora? Né? A gente já entendeu que o cenário é de espalhamento no mundo inteiro, a gente já tem casos em praticamente todos os continentes, nós já temos aí um risco, a gente viu que a doença começou em Portugal e na Espanha, a gente viu que eventos de espalhamento em países que têm uma relação muito próxima do Brasil, né? Então, há uma probabilidade de que a gente já tenha, ou que a gente receba mais casos, né? Muito grande, né? Na verdade, a gente já tem aí uma série de casos suspeitos, mas a gente tem um desafio de que isso pode ser maior do que a gente está pensando. Então, nós temos que nos organizar agora. A organização nossa agora pode significar uma epidemia muito menor lá à frente. E eu espero que a gente tenha aprendido com a Covid. Ou seja, nós não nos preparamos adequadamente lá atrás e tomamos a lenhada que a gente tomou. Se não fosse o SUS, a gente tinha indicadores talvez tão trágicos como os do Peru, que por não ter um sistema de saúde tão organizado quanto o nosso, acabou tendo indicadores de letalidade tristes para a história, né? Então, o SUS ele é uma robustez nossa, mas a gente não pode negligenciar a importância da vigilância epidemiológica, né, das vigilâncias em saúde de maneira geral, na preparação do Estado para esse desafio. E aí, eu acho que tem um trabalho importante nesse momento, que é a sensibilização dos profissionais médicos, né, dos profissionais da assistência, principalmente, para a detecção oportuna. E aí envolve um desafio que é a rede privada. Por quê? Porque essas pessoas que foram para o exterior e que estão voltando no momento, né, a gente está vendo um cenário aí de que muitos casos são pessoas, são HSH, e que com isso tem todo um estigma, tem todo um preconceito, e que essas pessoas vão buscar, vão trabalhar isso de uma maneira muito discreta. Então, eu tenho que conseguir que esses profissionais que trabalham dentro dessa rede consigam perceber a importância estratégica deles para a detecção oportuna, para que a gente possa responder com muito cuidado. Né? A gente viu nas redes sociais esses dias circulando a descrição de um caso de suspeito de monkeypox no Brasil. Uma situação muito trágica. Por quê? Porque a gente está falando de informação sensível. Ah, não tinha o nome da pessoa lá. Não, não tinha o nome da pessoa. Mas se eu usar toda aquela informação que estava lá, eu possivelmente consigo identificar o indivíduo. Então, nós temos um desafio aí de trabalhar a questão da ética da informação, né? O cuidado com a responsabilidade que nós temos como profissionais de vigilância para lidar com a importância estratégica dessa informação, para que a gente tenha um vínculo de confiança com esses profissionais que podem ser os profissionais que vão detectar os primeiros casos da minha comunidade. Então, acho que aí tem um aspecto importante, sensibilizar eles para os diagnósticos diferenciais. Por quê? Porque a gente vai ver muita varicela, muita sífilis, e a gente tem que conseguir rapidamente suspeitar para o médico não achar isso é varicela, isso é sífilis, e não dar bola, mas, ao mesmo tempo, temos que conseguir ser sensíveis para captar e conseguir perceber a diferença desses possíveis casos de monkeypox nesse bolo de síndromes, né? E aí, um outro ponto-chave que a gente demorou para entender isso na Covid é a questão do rastreamento de casos e contatos. Nesse caso específico, né, o André já comentou, a gente não tem necessidade de isolar a pessoa. Por quê? Lembra que a gente falou, a transmissibilidade não é tão grande. A pessoa precisa interagir com um contato próximo, mas eu preciso saber quem ela teve contato e eu preciso monitorar essa pessoa. O André citou exemplos aí de períodos grandes de incubação. Então, eu tenho que monitorar essa pessoa, tenho que saber quem é. Ah, é um caso só, eu uso uma planilha de Excel. Beleza. Mas a hora que você chegar em 10, 20 casos, que você tem, cada um tem seus 10, 20 contatos, e que alguns contatos viram caso e passam a ter mais 10, 20 contatos, então eu preciso ter uma estrutura que me ajude a organizar isso, que já esteja padronizada na minha equipe, todo mundo sabendo usar. A ProEP é um dos grupos que lá atrás, já antes da pandemia de Covid, já vinha trabalhando com a OMS em trazer uma tecnologia para o Brasil, que é o GoldData, que é uma ferramenta desenvolvida para rastreamento de casos e contatos para o Ebola, mas que pode ser usada para a Covid e pode ser usada para rastreamento de casos e contatos de monkeypox.
Então, quem não fez o curso de Gol Data na plataforma da Proep, eu acho que deveria correr para fazer. Por quê? Porque nós temos que estar preparados, entendendo muito o método de rastreamento de casos e contatos para romper as cadeias de transmissão. O André mostrou o desafio que está sendo na Europa. As cadeias continuam ativas. Então, nós temos que romper essas cadeias de transmissão e ter método no rastreamento de casos e contatos. Vai fazer a diferença nas nossas comunidades. E é, talvez, uma das ferramentas mais antigas da vigilância epidemiológica. E que nós, talvez, tenhamos distraído um pouco no uso dessas ferramentas aí durante o início da pandemia de Covid. E eu acho que a gente tem uma oportunidade de agora de nos prepararmos para tentar utilizar ferramentas como o Gol Data, e não precisa ser o Gol Data, gente. Estou citando o Gol Data porque é o que a rede de epidemiologistas de campo hoje conseguiu ver como a melhor ferramenta, a mais fácil de usar, a mais amigável e a mais robusta para esse cenário. Mas se você tiver outra que já tem mais prática, ótimo. O importante é revisar com toda a equipe o método. Por quê? Porque não adianta só o coordenador da vigilância saber fazer rastreamento de contatos, porque na hora que tiver o surto, o coordenador vai ter, ele vai ter que estar coordenando e ele não está lá fazendo investigação, e eu preciso que meus agentes saibam fazer isso. Então, a hora de preparar esses agentes é agora, para que eu consiga ter profissionais assistenciais treinados para detectar e agentes de saúde treinados para fazer o rastreamento de casos e contatos. Bom, eu acho que esses foram alguns comentários que eu espero que contribuam para o debate aí desse tema tão relevante para esse momento da vigilância brasileira e do mundo. Nossa, excelente. Você conseguiu trazer aí um gancho perfeito com a fala do André. E aí eu vou aproveitar. Obrigada, viu, Jonas, por aceitar o convite. A gente sabe que já está bem tarde aí para você, mas a gente agradece muito a sua disponibilidade. E aqui só elogio, né? No chat, a Patrícia comentou que quando você falou, né, que a doença sempre existiu lá na África e agora que ela saiu, né, dali, ela virou um problema, né, que as doenças são negligenciadas e mostra o quanto as desigualdades afetam os países, né, menos desenvolvidos. A Carla comentou, Carla Ribeiro, Jonas, como sempre, muito bom em suas falas, principalmente a RSI, né, bloqueio, prevenção, preparação para a resposta, e mandou um abraço para você, Jonas. A Khalid Jamaira, não sei se eu falei certo, ela diz que ela destaca que no Brasil essa doença é nova e, portanto, a gente não tem como, né, ter certeza de como ela vai se comportar, né? Então, além disso, toda a questão assistencial de vigilância epidemiológica sempre é um desafio. O José Antônio Ribeiro, ele se identificou, ele é de Uberaba, também tem bastante gente de Minas, né, legal. Falou a Lígia Cantarino, ela comentou sobre a importância do RSI e da biossegurança, né? E aí a Adriana Vitorino perguntou quantos casos suspeitos hoje a gente tem no Brasil. Nós hoje no Brasil, o último card que saiu, deixa só eu ter certeza que eu coloquei, são 4 casos suspeitos. Nenhum confirmado ainda. E aí a preocupação com a Copa do Mundo, né? E aí a importância do rastreamento de contato também aqui, a gente vai ter uma Copa do Mundo agora. E aí eu abro aqui a fala, né? Não sei se o André quer complementar alguma coisa, se vocês querem fazer alguma pergunta, ligar o microfone, aproveitar esse momento, né? Que a gente está com 2 sumidades aí da vigilância para fazer perguntas mesmo, tirar as dúvidas. E aí eu deixo o microfone aberto para vocês. Enquanto vocês tiram a vergonha, eu queria comentar que o Nelson Martinho, do Ministério da Saúde de Moçambique, fez um comentário no YouTube, dizendo que gostou muito da apresentação e que a descontinuação da vacinação pode ser um fator para a reemergência da doença. Obrigada pela participação, Nelson. Não sei que horas devem ser em Moçambique agora, mas acredito que seja bem tarde já também. Então, para você ver a relevância desse assunto. Então, a gente vai deixar aberto para vocês, quem quiser ligar o microfone, fazer qualquer comentário, pergunta, aproveitem que esse é o momento. Eu acho que tem uma coisa que algum dos colegas comentou, Sara, que eu acho que é bem interessante, que é o fato de que a gente ainda não sabe como ela vai se comportar aqui e a gente conhece muito pouco. Então, eu acho que o exemplo do Zika vírus é um exemplo muito interessante. Por quê? Porque ele já circulava na África, mas a gente menosprezava a importância desse vírus e ele, frente aos problemas vivenciados lá no cotidiano, ele não era relevante. Mas a hora que a gente tem um surto da magnitude que a gente teve no Brasil, a gente teve, e pela organização do nosso sistema de saúde, que consegue ter esses dados de maneira muito mais estruturada, nós conseguimos detectar microcefalia, né? Então, ou a Guillain-Barré,
São coisas que a gente não sabia dela até a gente conseguir ter uma escala do que a gente teve. E que é muito provável, né? A gente está vendo aí, por exemplo, no caso do Covid, a questão da relação, a possível relação com as hepatites, né? Então, é muito provável que, ao ter um surto fora da África e de grandes proporções, a gente aprenda muitas coisas novas sobre esse vírus, sobre as consequências dele para a saúde, os impactos para a saúde. Então, a gente conhece, talvez, uma ponta do iceberg, que a hora que a gente começar a aprofundar essa discussão, vai sair muita coisa relevante aí. Nossa, você tocou num assunto que o André adora, né, André? Zika, e essa coisa aí. O que você acha aí do comentário do Jonas? Como é que você vê esse cenário aí? Gosto de pragas em geral, não é nenhuma afeto especial com Zika, não. Bom, é brincadeira, viu, gente? Eu sempre torço para o ser humano, contra as pragas. Não, mas eu vou falar uma coisa que eu acho que tem tudo a ver, esse que o Jonas levantou, né? São dois aspectos que eu acho que são chave, tá? Primeiro, esse trabalho que foi publicado esse ano, né, dessa revisão, demonstra claramente que já tem um aumento de casos desde a década de 90, dos casos de monkeypox na África. Né? O surto da Nigéria chamou muita atenção porque teve casos secundários depois na Europa. Foi um segundo alerta que poderia ter chamado atenção para reforço nas medidas, não necessariamente de contenção, porque não tinha ainda necessidade, mas pelo menos preparo para a vigilância, para identificar mais precocemente a situação. Isso tem a ver com o Zika, em que ponto? Porque em 2007 foi o primeiro surto que houve de Zika na ausência de primatas não humanos, que foi na ilha de Iap. Foi um surto que pegou 70% da população, uma ilhazinha pequenininha que não tinha nem 10 mil habitantes, no meio do Pacífico, mas está lá marcado. Em 2007, teve um surto que foi a primeira vez que houve transmissão na ausência de primatas não humanos. Ou seja, demonstrando que estava fazendo spillover, ou seja, de um vírus que era inicialmente zoonótico, que circulava entre primatas na África, e de vez em quando dava surto entre humanos, ele passou a ter uma capacidade de se transmitir fora da África e em situação de ausência de primatas não humanos. E o que isso tem a ver? Porque é uma chamada de atenção, entendeu? Se começa a ter uma transmissão de um patógeno numa situação fora do lugar de origem, tá certo? Soma-se com uma cadeia de transmissão diferente da original, isso tem que chamar a atenção, né, de que essa situação pode ser uma situação que pode se transformar em uma transmissão mais ampla. É que as pessoas têm um pouco de receio da palavra pandemia, mas no meu tempo, quando a gente lia no livro, quando tinha epidemia simultânea em vários países, principalmente envolvendo continentes diferentes, a gente chamava de pandemia. Só que, assim, como tem uma importância para a população geral, e esse nome causa muito pânico, as pessoas evitam falar. Mas o que houve em 2007, em 2016, 2017, foi uma pandemia de Zika. Houve transmissão em todas as Américas, simultaneamente estava tendo transmissão na África e surtos nas ilhas do Pacífico e na Ásia continental. Então, por definição, é uma situação que a gente pode chamar de pandemia. E por que foi caracterizado? Foi o fato de a transmissão parar de ser enzooótica e passar a ser uma transmissão interhumanos, predominantemente, que é o que está acontecendo agora. Né? Ninguém está afirmando que vai acontecer uma pandemia e também que as medidas de controle elas são diferentes. Como bem colocou o Jonas, a contenção ela depende de medidas que não tem nada a ver com Covid, são muito mais relacionadas ao contato íntimo entre as pessoas, ao contato próximo entre as pessoas. Não é uma transmissão importante por aerossol, embora exista a recomendação de ter cuidado com esta via de transmissão em situações especiais. Então, ninguém quer causar nenhum tipo de
impacto, né, ao falar isso. Mas é uma situação que, se começa as cadeias de transmissão a se perpetuarem, a tendência é que passe a ser uma doença humana, né, e não precise mais ter um hospedeiro roedor ou primata, que seja. O primata não é hospedeiro importante. Vamos limpar a barra do macaco, nosso primo está lá nas florestas curtindo a dele, mas os roedores sim são reservatórios bastante importantes. Então, acho que essa questão da visão de controle de doença, no sentido de One Health, ou seja, que as doenças têm que ser vigiadas em todas as etapas, e uma coisa que eu acho que é fundamental que o Jonas colocou, da questão do Regulamento Sanitário Internacional, que pressupõe antecipação das crises, né? E essa crise estava parece desenhada, né? Então, eu acho que é bastante oportuna essa reflexão, e isso pode envolver outros patógenos, né? Tem patógenos que têm demonstrado um aumento na área de transmissão, por exemplo, o maiaro, né? Não está mais só na região amazônica, está ocorrendo em áreas de cerrado, tem ocorrido na região centro-oeste, né, em área de bioma cerrado, nas periferias de algumas cidades, tá certo? Um outro vírus, arbovírus também, que tem aumentado a área de transmissão é o Ross River, mas fica lá na Austrália, não tem nada a ver com a gente, mas por enquanto é lá que fica, né? Então, assim, são questões que a gente tem que refletir, né? O Rift Valley é outro arbovírus que tem aumentado a área de transmissão na África. Então, a vigilância inteligente, ela tem que ser desenhada não para reagir à mera ameaça, mas pelo menos preparar a resposta, né? Que é exatamente o que o Jonas colocou, né? Eu acho que criar capacidade laboratorial para esses patógenos, né? Ter padronizado pelo menos técnicas de biologia molecular que sejam replicáveis, ou técnicas sorológicas, né, de ELISA ou outras formas. Por exemplo, o teste rápido de antígeno para o Covid está se demonstrando uma ótima ferramenta, né? E foi desenvolvido em menos de 2 anos. Por quê? Porque teve investimento, né? O NS1 para dengue até hoje é capenga, tem uma sensibilidade de 60%, até nojo, né? Então, assim, por quê? Porque não tem investimento, não é uma doença que dá na Europa em grande quantidade e tal. Enfim, eu acho que ter inteligência, pelo menos para começar as pesquisas e deixar tudo pronto para uma situação de necessidade, eu acho que é fundamental. Nesse sentido, acho que a colocação do Jonas foi simplesmente sensacional. Acho que tem uma coisa aí, André, que você fala, né, dessas doenças que a gente tem que começar a se preparar. Tem as novas, não, então você pega febre de Lassa, Crimeia-Congo, quer dizer, que estão ocorrendo, que estão aumentando a área de ocorrência, aumentando o número de casos, e que a gente nem sabe que existe aqui porque está lá no outro lado, né? Agora, no meu caso, eu estou desse lado de cá, estou na África. Então, mas enfim, que a gente tem que estar preparado e começar a se preparar. Por quê? Porque hoje o mundo é muito interconectado. E aí a gente tem as doenças que são as velhas doenças e que podem estar voltando. Por quê? Porque durante todo esse período da resposta da pandemia, nosso sistema de saúde se desestruturou completamente, porque toda a nossa energia foi sugada para a Covid e as outras coisas não deixaram de ocorrer. E a crise econômica e social decorrente da pandemia fazem com que elas ganhem força. E aí a gente tem a mudança climática. Então, um exemplo que eu acho que é um dos mais relevantes, ele está comentando o colega aqui de Moçambique, que está aqui dentro, né, que estava participando, a gente viu agora Moçambique, depois de 30 anos, tendo seu primeiro caso de poliovírus selvagem novamente. A gente vê casos de polio vacinal em Angola, em Guiné-Bissau, né, em Moçambique. Então, a gente tem um cenário de vários países na África com transmissão de polio novamente, num cenário onde, historicamente, anos de El Niño aumenta muito a transmissão de cólera. Ou seja, uma doença fecal, né, de transmissão fecal oral, num cenário de aumento dessa transmissão e a polio aumentando junto. E no nosso continente do lado de cá, uma vigilância que está dormindo em berço esplêndido, achando que já acabou. Né? A nossa sensibilidade para a detecção de paralisia flácida já sumiu. Nós estamos detectando muito menos do que deveria. Então, essa relação de pensamento estratégico, eu acho que a nossa vigilância precisa ganhar novamente, para que a gente possa estar mais antenado a isso.
Ou seja, como é que a gente pode ter um vírus e que a gente não tem capacidade mínima para poder fazer a confirmação dos casos no subcontinente, né? Nós vamos ter que mandar, como é que faz, né? No caso aí do monkeypox. Então, acho que a gente tem alguns desafios importantes. Eu acho que para olhar um pouco, olhar de poliana, né? Eu não sei como é que está o cenário de vocês, mas eu tenho sentido uma perspectiva de desinvestimento na vigilância em saúde agora no pós-Covid, ou seja, todas as outras áreas que colocaram dinheiro na resposta agora estão falando, não preciso mais colocar dinheiro, e a saúde está desestruturada, então a gente é um momento que a gente precisava de mais dinheiro para conseguir manter a estrutura e voltar a condições anteriores. Então eu tenho sentido um desinvestimento importante na área de vigilância nas últimas semanas e meses aí, e agora a gente tem uma nova onda de Covid, e a gente tem esse cenário que mostram e nos permitem fazer uma advocacia com os nossos gestores de, gente, vigilância é isso, a gente tem que estar preparado, não dá para tirar o investimento daqui, é cada vez mais necessário ter investimento em vigilância em saúde para a gente estar preparado. Olha, gente, por mim eu passava a noite todinha aqui escutando vocês conversando, mas a gente já tem que começar aqui a pensar, a caminhar para o fim. É muito legal a discussão. Quando o Jonas fala, a gente está talvez caminhando para uma nova onda, né? E tem aquela pergunta, a gente não sabe se está no começo do fim ou no fim do começo, né? Da Covid. Então, e a vigilância tem que estar sempre atenta mesmo. A gente trabalha para não aparecer, mas quando aparece a gente é fundamental. Então, tem umas perguntas aqui, gente. Não sei quem é que vai quem pegar aí, ver se o chapéu cabe em quem, né? A pergunta aqui da nossa colega é qual o tempo preconizado de isolamento do paciente, ou se vai depender se há lesão em atividade. Quem quer responder essa? André, balançou a cabeça. A recomendação atual é realmente se tiver lesão em atividade, tá? Ok, Essa é a recomendação beleza. atual. Joia. Na E verdade, a não é nem Solange... lesão, desculpa, Sara. Não é lesão em atividade, né? Na verdade, a gente fala lesão em atividade quando a gente está falando de varicela. Aqui é alguma lesão ainda com a crosta, qualquer tipo de lesão ainda sem sem finalizar. Tem que esperar cair a crosta. É um pouco além de uma lesão ativa. Tá, legal. Beleza, É um obrigada. pouco mais Acho que isso é bem cuidadoso. relevante, porque a lesão demora mais, não é Demora tão mais. rápida isso. Então tem que ficar atento com isso. Porque assim, já começou a secar aqui, já não é assim não. Pode segurar um pouquinho mais, né? Mas o contato não precisa se isolar. O contato a gente precisa monitorar ele, educar ele, explicar para ele a situação, o risco que ele pode estar correndo e monitorar ele, né? Se ele desenvolver, aí eu vou isolar ele. Tem indicação para o contato, a única coisa é evitar não pode fazer doação de sangue. Legal. Nossa, não sabia. Nem de órgãos, né? Poxa, André é muito marcado. Tá bem. Tem intervivos também, né, gente? Tem que se manter vivo, né? Não, tem rim intervivos, gente. Tem intervivos, tem no rim também. Tá bem. E a Solange perguntou como está sendo realizado o monitoramento dos casos suspeitos, o tempo de monitoramento, né, já foi falado, algum exame laboratorial, em quanto tempo o caso será encerrado, algum desses casos, eu acho que ela está perguntando do Brasil, se tem deslocamento para países da Europa ou da África. Alguém quer responder? Eu não sei, eu falo assim, eu pessoalmente, no documento do Ministério, eles não detalham muito os casos, tá? E a critério de suspeito no Brasil não depende de ter contato fora, tá? É um critério bastante amplo, basta ter lesão de pele, febre e linfadenopatia, né? Exato. Uma pessoa que ele vai ser suspeito, então não é critério. E eles não estão detalhando, eu acho que está correto, não há necessidade de detalhar, acho que na suspeita, né? Eventualmente, se confirmar alguma situação, né, de transmissão é diferente, senão acho que fica bastante complicado, assim, porque eles falam já o região, as pessoas querem vamos descobrir quem foi e tal, a cidade, né? Enfim. Realmente, isso é verdade. Sobre o exame laboratorial, né, na nota técnica que foi liberada há pouco tempo,
pelo Ministério, e ele traz, né, como é que é feita a coleta das lesões, a coleta da naso, então ele traz da orofaringe, né, também urina, né, traz um monte de coisa. Quer comentar, André? Microfone desligado. Não, acho que é importante, nessa fase, se tiver algum suspeito, vai atrás do manual mais recente, porque se pegasse o último manual da semana passada, por exemplo, não tinha esse tipo de detalhamento. Eu vi no atual, tá com tudo isso. Pode ser que mude, né? Então, acho que a melhor prudência é o seguinte: fica de olho na definição de casos. Se tiver algum caso suspeito, liga, vai ter que ser comunicação imediata e se informa direitinho quais essas amostras têm que ser coletadas. Para não, né? Porque às vezes pode mudar, né? Porque isso é muito dinâmico, vai depender da disponibilidade de exame, etc., né? E que está sendo feito nos laboratórios de referência, né? Então, os LACENs recolhem as amostras, mas enviam para os laboratórios de referência, ainda tem isso. Legal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Notificação da doença exantemática nesse momento. A Patrícia está comentando que as notificações de doença exantemática, nesse momento em que o sarampo também chama a atenção, mostra a fragilidade da vigilância nesse momento. Nos 4 casos agora, suspeitos... acho que uma coisa que o André comenta, que eu acho que é legal, só para a gente destacar, é isso: o Brasil optou por uma estratégia de maior sensibilidade, ou seja, eu não vou incluir o critério de ter viajado como um critério para a minha definição de caso. Então, isso faz com que a gente tenha uma definição de caso mais sensível, o que é uma vantagem do ponto de vista de poder detectar mais casos, mas tem a desvantagem de eu ter que lidar com mais casos suspeitos e ter que filtrar. Então, há um desafio de organizar a vigilância para a gente conseguir ser mais sensível e conseguir encontrar os possíveis casos. O André levantou a mão. Quer comentar, André? Microfone desligado. É um outro tema que foi colocado, que eu acho que foi colocado não, que apresentaram en passant hoje e que tem sido repetido pelo próprio Centro de Controle de Doenças Europeu, né, que é o lugar onde está mais ocorrendo o caso. No documento oficial deles, eles colocam assim, que uma parte grande dos pacientes, não falam em número, mas tem lesão genital, sugerindo que a porta de entrada pode ter sido relação sexual, a via de transmissão pode ter sido sexual. Hoje, numa apresentação do colega lá do Congo, né, da República Democrática do Congo, nem era esse o foco da apresentação, mas ele mostrou en passant que 92% dos casos tinham lesão genital lá no Congo. E sendo que mais de 60% dos casos lá são crianças. Então, demonstrando que assim, ter lesão genital não significa que a transmissão ocorreu por via... Não é a porta de entrada, né? Depois que teve a fase septicêmica, o vírus está na via sanguínea. Por que isso é importante, na minha opinião? Porque isso norteia o raciocínio clínico, né? Se a gente ficar falando que as lesões genitais são indícios de que houve transmissão sexual, a gente pode estar errando tanto na conduta como também criando estigma e criando preconceitos quanto à forma de transmissão dessa doença, que a gente não sabe como está ocorrendo de fato. Muito bom, obrigado pelo esclarecimento. Já caminhando aqui para o fim, tá, pessoal? Lembrando que entrando no site da Proep, as meninas já vão colocar aqui o link. Vocês conseguem ter um certificado de participação desse momento tão rico, né? Tão importante, tirou muitas dúvidas. Toda hora a gente está lendo, toda hora está aparecendo coisa nova. Vou fazer uma última pergunta para a gente já ir caminhando para o fim. Não vão saindo da sala, que a gente vai tirar a foto oficial antes. E o Valdemiro perguntou se a linfadenopatia tem alguma característica específica. Olha, eu não tenho essa informação.
É Ok. dolorosa, mas eu não tenho informação sobre localização. Pode fistulizar, eu tenho caso de fistulização, mas não deve ser muito frequente. Honestamente, eu não tenho essa informação. Não sei se o Jonas ou alguém do público tem essa Eu informação. acho que a sua fala, André, foi muito feliz no sentido de que é isso, assim, do ponto de vista científico, essa doença é nova, ela é pouquíssimo estudada, então tem muita coisa que a gente vai aprender agora com o aumento do número de casos e com o aumento do interesse dos países centrais sobre a importância dela. Então, a gente vai ver muita publicação nos próximos dias, você vê que os materiais e guias são muito frágeis ainda em termos de orientação e que a gente vai aprender muito nos próximos dias. Então, esse tipo de evento como que a Proep está organizando hoje é fundamental para manter essa rede atualizada, porque é muita coisa nova que vai surgir nos próximos dias. Exatamente. Obrigada. Primeiro, sim, eu queria agradecer imensamente, André. Obrigada. A gente sabe que você é extremamente ocupado e você ter se disponibilizado a preparar essa apresentação, ler, trazer o que havia de mais novo. A gente está realmente muito feliz com o volume de pessoas que entraram nessa sala hoje. É sinal de que o nosso objetivo está sendo alcançado, que é desburocratizar o acesso à informação, todo mundo ter acesso à informação. E, nossa, sem palavras para agradecer. E o Jonas, né? O Jonas está lá, já são, sei lá que horas, 10h15 da noite lá. Jonas, obrigada. A Tamo Proep junto. agradece imensamente a sua participação. E, pessoal, se quiserem associar, conhecer as nossas atividades, quem somos nós, o que nós fazemos, o que é esses pezinhos andando aí pelo mundo, entrem no site, as meninas estão colocando, tem tudo lá. Participem das próximas sessões que nós vamos estar promovendo. Não vou fazer spoiler da próxima, mas eu digo que é uma participação internacional, direto da África. E é isso. Não sei se vocês querem falar uma fala de despedida. Boa noite. Não? Acho que só agradecer. Tamo junto aí, Sara. Muito obrigado. Já nesse spoiler que ela deu, não sou eu estou na África, mas não sou eu que estou nessa próxima Não é mesmo. sessão. Porque senão a pessoa já não aguenta mais escutar o Jonas falar, por favor, né? Tá sempre o Jonas, então, para todo mundo ter expectativa diferente. Mas muito obrigado, gente. Tamo junto. Desculpa. Fala, André. Sara, só uma coisa. Estão perguntando no chat aqui para você repetir como que gera o certificado. Porque... Pronto, a Bruninha está colocando ali, ela acabou de colocar, que você vai acessar aqui para acessar o seu certificado, acessa no site, ela tem cursos online, dentro de cursos online tem um módulo chamado ECHO, que é ECHO, e aí você vai se inscrever, vai ter uma pergunta disparadora bem facinha, você responde a pergunta e o certificado é emitido imediatamente. Muito bom. Foi um prazer estar aqui. Foi a forma, acho que a gente conseguiu encontrar para começar as conversas. Tenho certeza que isso não vai parar por aqui. Infelizmente, não é querer ser arauto da desgraça, não, mas os indícios de que essas cadeias de transmissão estão se mantendo são muito fortes, né? E só uma questão, só para demonstrar, a cadeia mais longa de transmissão já identificada na República Central, né, na África Central, foi com seis pacientes da origem animal, né? Todos os estudos que foram feitos. Na Nigéria, uma grande parte, vocês viram, 60% não se identifica o início da cadeia de transmissão animal, né? E é justamente essa linhagem que está na Europa. E como nunca se manteve uma cadeia de transmissão na Europa ou fora da África, que se não se identificasse o vínculo direto com a Ásia, com a África. Isso é uma novidade muito grande, isso é uma coisa muito importante do ponto de vista epidemiológico, pouco comentado, assim, né? E eu acho que este fato tem que chamar atenção, né? Porque se a cadeia de transmissão está se mantendo e sem conseguir identificar o vínculo original com a África, eu acho que são indícios de que pode ser difícil controlar ou vai precisar muito esforço para a gente conseguir dimensionar e controlar essa doença. Muito bom, André, obrigada. Então, Guilherme, quer organizar a foto?
Gente, liguem as câmeras, né, para a gente tirar uma foto. André, você sempre arrasando e nos assustando, hein, André? Ele é mesmo. Tudo Tem bom, razão, Márcia. Marcinha? Tudo Que bom? legal que Assim, você está aí. Eu vi assim que você não mandou tem um WhatsApp para mim na tarde, eu não respondi porque eu estava preparando a aula, viu? Depois que eu me lembrei. Parabéns, viu? E parabéns Obrigado. para os organizadores de terem convidado o André, né? Ele arrasa mesmo. E também o Jonas aí, excelente, viu? Ter conseguido manter ele sentado aí Obrigado, durante Márcia. 1h20 foi o maior desafio, Como porque ele é será? Não, que extremamente será? hiperativo, né? Não, se eu estou falando é fácil, difícil é no intervalinho. Aí eu fecho a tela e vou pegar alguma coisa. Então, vamos lá preparar para a foto. Pessoal, obrigada a todos, viu, por estarem aqui. Olá, olá a Guilherme, é com todos. você. Já estão me ouvindo? Oi, Ana Paraguai. Um beijo. Eu vi você aí agora. Ok, gente, tudo bem? Todos estão me ouvindo? Temos bastante pessoas aqui. Câmeras, estou procurando câmeras. Achei câmeras. Temos uma tela inteira de câmeras aqui já. Cerca de 40 pessoas liberando as câmeras. Quero mais, quero mais. Enquanto o pessoal vai liberando a câmera, eu só vou reforçar a questão aqui de como emitir o seu certificado. Acesse a plataforma da ProEP, lá, proep.org.br. Lá no site você vai achar a opção de cursos. Acesse o nosso portal, faz o cadastro direitinho, preenche os dados. Lá tem vários cursos que você pode estar fazendo. Tem curso de QGIS, curso de epidemiologia aplicada à saúde pública, curso de vigilância. E tem a seção ECO lá, que é desse projeto que nós estamos trabalhando. Nesse projeto, você pode fazer a emissão desse certificado, que é um certificado de 2 horas pela participação. E ele vai agregar muito ao seu currículo. Ok, já temos bastante fotos aqui. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. O pessoal que não liberou a foto não vai aparecer na foto. Não liberou a câmera, né? Mas vamos lá, olhando para a câmera agora, só aquele sorrisão, gente. E vamos lá, 3, 2, 1. Prontinho, foto capturada. Muito obrigado. Pode ir relaxar já. Obrigada, pessoal. Vou aqui mencionando a presença da Evelyn. Evelyn, tu tá longe, lá, meu Deus, Santa Catarina. É Santa Catarina, Evelyn? Santa Cruz. Santa Cruz, lá no meio de Santiago, Ilha de Santiago, Cabo Verde. Nós temos a Jaelsa aqui, o Jamai, o João Porto, a Joelma, Karen, Laura, Lívia, muita gente, Ludmila, Lisdália. Obrigada, pessoal, foi ótimo. A gente chegou a 145 pessoas nessa live de hoje. Muito obrigada mesmo. Boa noite, bom descanso e até a próxima.